Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui proclamando o Evangelho de Cristo, deixando em seu coração aquela breve reflexão e meditação da Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial para todos nós, é a sexta-feira da entrega, sexta-feira da paixão de Cristo, um dia muito especial aonde nós relembramos o ato de amor que Deus teve para com todos nós. Este amor incondicional, esse amor que é estendido para todos, para toda a humanidade. O amor de Deus, ele é muito grande. O amor de Deus, ele tem que ser derramado em nossos corações. O amor de Deus, ele é algo muito extraordinário. E eu quero hoje refletir com você uma meditação, algo muito abençoador que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero trazer uma mensagem hoje com o seguinte tema: por que Cristo morreu e quais benefícios nós recebemos através da sua morte, através deste ato de amor que ele teve para conosco. Eu quero refletir com você algumas passagens bíblicas. Eu quero que você abra seu coração e que você possa se atentar para tudo aquilo que Deus quer falar com você. Então, eu quero que neste momento a sua atenção, seu coração, os seus ouvidos se voltem para a voz de Deus. Porque Cristo, ele morreu. Porque ele sofreu, porque ele padeceu, porque ele tomou a cruz por nós. E para nós entendermos tudo isso, nós precisamos voltar ao início de tudo. Lá atrás, em Adão, lá no início de todas as coisas. E lá atrás, você sabe bem que o homem, ele habitava em perfeita união com Deus. Deus, ele se relacionava como que diariamente com o homem. A Bíblia diz que toda viração do dia, Deus, ele vinha, se comunicava, Deus falava com o homem. E ali tudo era perfeito. Porém, um dia, o homem, ele ouviu a voz do mal. O homem, ele desobedeceu. O homem pecou. E com isso, criou-se uma barreira, um abismo de separação entre ele e Deus. Olha o que aconteceu. Tudo era perfeito. Mas o homem, ele decidiu ouvir a voz do mal. O homem decidiu pecar. E por conta disso, abriu-se um abismo de separação entre nós e Deus. E por consequência disso, o pecado entrou no mundo. E o homem passou a viver sobre o jugo do pecado, sendo escravo dele e condenado às trevas e à escuridão. Deu para você perceber tudo o que aconteceu? Deu para você entender tudo o que aconteceu lá atrás? Porém, Deus, que coisa extraordinária! Deus, ele sempre quis trazer o homem de volta à sua presença. E sendo assim, Deus preparou Jesus, o seu único filho. Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus, meu amigo, minha amiga. No coração de Deus, houve o desejo tremendo em resgatar a humanidade que estava perdida, a humanidade que estava em trevas, a humanidade
que estava separada dele por conta do erro, por causa do pecado, por causa da queda do homem. E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, do 12 ao 19, eu quero refletir com você tudo isso que eu acabei de relatar para você. Está escrito assim, Romanos 5, 12, meu amigo, minha amiga. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não houve lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha que extraordinário isso. O versículo 17 diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Que tremendo isso. Então, por um homem vieram o pecado e a morte, mas por um homem, como diz aqui, também veio a graça. Que tremendo, que extraordinário. Por um lado, um peca, um cai, um cria o abismo. Por um outro lado, o outro traz abundância de vida. O outro traz a salvação. Adão, ele foi o cabeça da raça humana desobediente e condenada. Porém, Cristo é o cabeça de uma nova raça perdoada e obediente. As consequências da decisão de Adão, elas foram horrendas. Mas Cristo veio nos salvar. Cristo veio por amor a nós. João 3,16, eu quero acompanhar com você o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, já é de nós um versículo muito conhecido. João 3,16 está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que extraordinário! Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 3,16 nos mostra aqui o quanto Deus nos amou, mesmo a gente estando em pecado, e nos mostra o quanto Deus, ele desejou nos salvar, nos mostra o quanto nós somos importantes para Deus, nos mostra o quanto Deus foi desejoso em nos tirar das trevas, em nos tirar da condenação, em nos salvar, em nos levar de volta para Ele, de volta à sua presença, meu amigo, minha amiga. Então, nós pudemos meditar por que Cristo morreu. Por que foi necessário Ele padecer? Por que foi necessário Ele sofrer tanto? Por que foi necessário uma morte tão dolorosa, uma morte de cruz? E agora nós vamos entender quais os benefícios da morte de Cristo. 1 Pedro, eu quero acompanhar com você, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nós encontramos aqui o primeiro benefício da morte de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o primeiro benefício da morte de Cristo é que nós fomos perdoados. A Bíblia nos mostra que Jesus ele carregou em seu corpo os nossos pecados e nos faz entender que a cruz era nossa. Nós que deveríamos sofrer, padecer, mas ele sabia que não aguentaríamos isso. Porém, ele veio em nosso lugar. Houve então uma troca, nós passamos a ele os nossos pecados e ele nos passou o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia e a sua vida. Que coisa extraordinária! Então, o primeiro benefício da morte de Cristo é que nós fomos perdoados. Toda a humanidade em Cristo foi perdoada. E segundo tópico, os benefícios da morte de Cristo está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Atos 4, 12 está escrito assim: e em nenhum outro há salvação. Olha aí. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o segundo benefício da morte de Cristo é que, meu amigo, minha amiga, a porta da salvação foi aberta. Salvação foi estendida a todos, a toda a humanidade. E a Bíblia nos mostra que nenhum outro há salvação. Salvação somente está em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho que nos leva de volta para Deus. A vida que veio em nós quando estávamos mortos para o pecado. A verdade que nos liberta de todo jugo do pecado. Que extraordinário isso! Que tremendo isso! Segundo aos Coríntios 5,18, nós vamos ver mais um benefício da morte de Cristo. Segundo aos Coríntios 5,18, meu amigo, minha amiga. Olha o que está escrito. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Na cruz, nós somos reconciliados com Deus. Na cruz, uma aliança foi feita. Na cruz, nós somos levados de volta para Deus. Nós somos trazidos de volta. Na cruz, nós somos perdoados, santificados, abençoados. Na cruz, nós podemos ser filhos de Deus. Na cruz, a comunhão que outrora foi quebrada lá atrás em Adão, ela foi novamente feita. Na cruz, nós podemos nos achegar a Deus. Na cruz, nós podemos ter comunhão com Deus. Que bênção! Eu espero que Deus esteja falando em seu coração. Nós vamos ver mais um benefício. Agora, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Está escrito assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto benefício, na cruz Jesus venceu
a morte. Que bênção isso! A morte para todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que já se decidiu por Ele, não é o fim, mas é o início de uma nova vida eternamente com Deus. Está escrito aqui: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, se você já se decidiu pelo Senhor Jesus, deu a sua vida a Ele, não tema a morte. Porque você estará diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você estará diante daquele que deu a sua vida por você. Você estará diante do Todo-Poderoso, do Deus que venceu a morte, te comprou com o sangue dele e o levou de volta para Ele. Que bênção, que bênção. Último benefício, existem vários, eu listei alguns aqui, para nós não delongarmos muito, está em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que bênção! Na cruz a gente foi sarado. Em Cristo fomos curados. Curados de enfermidades físicas, curados de enfermidades espirituais, curados de enfermidades emocionais e curados de todo o pecado. Que bênção, meu amigo, minha amiga. Esse foi os benefícios da morte de Cristo. Nesta mensagem pudemos entender o porquê Cristo morreu e quais benefícios da sua morte. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é um dia para nós relembrarmos deste ato com muita reverência. É para nós relembrarmos deste ato de amor que Ele teve por nós na cruz do Calvário. Amor que perdoou, amor que se entregou, amor que sofreu calado toda a humilhação, por amor a você, por amor à sua vida. Abra seu coração e se entregue a este amor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Deus te abençoe poderosamente. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima mensagem e viva Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe.